A China intensificou a repressão religiosa no país. Está proibido compartilhar conteúdos religiosos na internet sem permissão do governo. China vai proibir o uso de internet à noite para os menores de 18 anos. Segundo o governo, a intenção é criar um ambiente seguro e saudável e reduzir a incorporação de menores à internet. Bem, se você navega aqui pela internet em assuntos mais políticos, deve ter visto essa ascensão de conteúdos relacionados à China. De um lado você tem alguns vagabundos, filhotes de ditadores, que defendem a ditadura chinesa. E do outro você tem pessoas simplesmente normais, né? E que criticam a falta de liberdade que o governo comunista da China impõe sobre os seus cidadãos. Só por esse começo de vídeo você já deve ter percebido que aqui eu tenho um viés bem claro assim. Você não vai ver eu defendendo ditadura, seja de qual espectro político for. Então, para essas pessoas que vieram ao vídeo e é pró-ditadura chinesa, vamos fazer o seguinte acordo. Eu fico com a dita e deixo a dura pra vocês. Que delícia, cara! Bom, brincadeiras à parte, eu fiz aqui uma pequena analogia que vai guiar todo o vídeo que virá a seguir. Essa analogia vai explicar muito bem a famosa curadoria premium que a China faz sobre os conteúdos que chegam no país. Essa curadoria premium também é conhecida como The Great Firewall, quase que o inglês não sai, mano, que serve como uma barreira regulamentadora ou uma peneira estatal de informações. Dá na mesma. Bom, seguindo com a analogia então, imagine que você tem na sua frente uma mesa farta, lotada dos mais diversos pratos que você possa imaginar. Mas o chefe chega pra você e diz o seguinte: você só pode comer um prato da mesa, que no caso é um prato com brócolis, que está no canto da mesa, sob o pretexto de que isso fará bem pra você. Bem, dito isso, eu peço que você se aconchegue aí, onde quer que você esteja, e se prepare para conhecer um pouco mais sobre a censura e a falta de liberdade de expressão vigente na China. Mas antes disso, comente um oi crisma aqui embaixo nos comentários para irmos interagindo. E se inscreva no canal para continuar acompanhando os 2 vídeos semanais que eu posto por aqui. A Grande Muralha Digital. Para entender essa maravilha da censura, precisamos voltar no tempo, lá por meados da década de 90. Enquanto o resto do mundo se deslumbrava com a chegada da internet, e imaginando um futuro de livre acesso à informação, a ditadura chinesa já estava lá, prevendo o apocalipse informacional. Apocalipse para eles, no caso, né? Pois, como sabemos, pessoas informadas significam um grande risco para qualquer ditadura. Os espertinhos chineses já sabiam que essa tal de internet viria para revolucionar o mundo, no bom sentido, é claro, e colocar em risco o domínio da elite política do Partido Comunista Chinês. Afinal, se o povo tivesse contato com essas novas ideologias, as pessoas poderiam ser levadas a questionar o status quo. Deus me livre, né, mano? É sério mesmo que você quer questionar o Estado e sem ser preso ainda? Não, você tá viajando. Os primeiros tijolos da muralha. A engrenagem da censura começou a girar em 94, quando o governo chinês, num protesto de pura preocupação, entre muitas aspas, com seus cidadãos, delegou a tarefa de monitorar a internet ao Ministério de Segurança Pública. E qual o pretexto disso? Proteger os cidadãos de informações danosas. Ah, que altruísmo, né, mano? O governo chinês é tão preocupado, cara. É quase como um pai, né? Tô quase indo ali no cartório pra tirar o nome do meu pai do meu RG e colocar lá, governo chinês. Vocês sabem, né, que informações danosas, no dicionário chinês, significava qualquer coisa que fizesse o povo pensar por si mesmo. Ou pior ainda, que falasse mal do Partido Comunista. 2 anos depois, em 96, a coisa ficou ainda mais séria. O governo assinou uma regulação que, na prática, transformava a internet em um funil estatal. Todo e qualquer tráfego de servidores de internet tinha que passar por um conjunto de órgãos nacionais, responsáveis por organizar, armazenar e distribuir as telecomunicações do país. Pensem nisso como um porteiro de festa, que decide quem entra e quem sai da festa da internet chinesa. E claro, a lista de convidados indesejados era enorme. Por exemplo, Facebook, Twitter, YouTube e diversas outras plataformas que te permita a ter acesso à informação ilimitada são sites proibidos dentro da China. E cada um desses sites tem a sua versão própria Xing Ling. O YouTube é substituído pelo Youku, que nomezinho, hein, mano? O Facebook e o WhatsApp pelo WeChat. Sim, esse aplicativo já faz tanto a função do Facebook quanto a do WhatsApp. E no caso do Twitter, ele é substituído por Weibo. Bem, essas medidas de 94 e 96 foram cruciais. Elas foram os primeiros tijolos da Grande Muralha Digital, garantindo o sucesso da China em proibir a internet de verdade. E aí você me pergunta, né, o que era proibido? Bem, a lista era mais extensa do que a bula dos meus remédios, velho, que eu tomo pra ansiedade. Você não poderia ter acesso a sites que falassem sobre democracia, direitos humanos ou qualquer coisa que pudesse colocar o governo comunista chinês em xeque. Era como se a internet fosse um espelho e o governo só quisesse ver seu reflexo nele sem nenhuma ruguinha ou defeito. Todo cuti-cuti ele é, né? Que menininho mimado. A censura oficialmente oficializada. Chegamos no ano de 2000 e a China, em sua infinita sabedoria, decidiu que era hora de oficializar o que já era prática. Foi criada uma lei que, na prática, transformava a censura em lei. É como se a verdade tivesse que passar por um controle de qualidade governamental antes de ser servida ao público. E claro, o controle de qualidade era bastante rigoroso. Quando a rede não perdoa. E o que acontece quando alguém decide furar essa bolha de informação aprovada? Bem, as consequências podem ser bastante desagradáveis. Permita-me apresentar-lhes Huang Qi,
um homem que ousou desafiar a grande muralha digital. Em 2008, após um terremoto devastador em Sichuan, Huang Qi publicou em seu site artigos sobre a corrupção na construção de escolas que desabaram, causando a morte de milhares de crianças. A resposta do governo? Prisão, claro. A essa altura do campeonato, você achou que seria outra coisa? Olha lá, hein? Ele foi condenado a 3 anos de prisão em 2009, mas a história não parou por aí. Em 2016 ele foi novamente detido. Inclusive ele foi até mesmo proibido de ter um advogado por 10 meses. Pois é, cara, até o pior bandido tem acesso a esse recurso básico, e o cara conseguiu ter esse recurso negado por 10 meses, simplesmente por ter criticado atitudes erradas do governo. E em 2019, Huang Qi foi condenado a 12 anos de prisão por vazamento de segredos de Estado. Qual o segredo? As informações que ele publicava sobre os direitos humanos na China. Um verdadeiro segredo de Estado, né? Para quem não quer que o mundo saiba o que acontece lá dentro. Agora vamos fazer um paralelo, guardando as devidas proporções, é claro, com o caso Monark, que aconteceu aqui no Brasil. Para vocês verem que o nosso famoso Brasilzil também está adotando várias medidas similares às ditaduras do pensamento chinês, e não é de hoje. Bruno Ayub, o famoso Monark, foi condenado a 1 ano e 2 meses de prisão e a pagar uma multa de R$50 mil por chamar o ministro do STF, Flávio Dino, de gordola e filho da puta. Ou seja, falar a verdade no Brasil virou crime. Claro que em comparação ao chinês, o Monark não foi preso, mas porque ele mesmo se autoexilou, né? Caso contrário, os caras iam enjalar o Monark e jogar a chave fora. Você acha mesmo que o Monark ia ficar preso só por 1 ano e 2 meses? Já seria um absurdo, né? Mas é óbvio que a justiça não ia deixar o cara preso só por esse tempo, sendo que tem o poder de deixar mais. Pois é, a liberdade de expressão tem seus custos, e em certos lugares o preço é a própria liberdade. A The Great Firewall em ação. Em 2011, o governo chinês, percebendo que a coisa estava ficando séria e que a internet estava se tornando um campo de batalha, anunciou a criação de um escritório oficial do governo, especializado em regulamentar as informações que chegavam no país através da internet. É como se eles dissessem: ok, não podemos controlar tudo, mas vamos tentar o nosso melhor para sufocar a liberdade de informação. Claro, nem sempre é possível regulamentar tudo. Os usuários mais ousados, com seus VPNs, conseguem acessar qualquer página tal qual um ocidental, assim driblando esse sistema ditatorial do governo. Mas isso é um jogo de gato e rato constante, onde o governo está sempre um passo à frente, ou pelo menos tentando estar. Os memes com o ditador chinês. A censura chinesa, por vezes, atinge níveis hilários. Lembram-se do ursinho Pooh? Pois é, o adorável ursinho amarelo virou um símbolo de resistência. Tudo porque alguém fez um meme do presidente chinês, Xi Jinping, retratando ele como o ursinho Pooh. Afinal, o cara parece demais com a porra do desenho, mano. E sabe qual foi o resultado disso? O ursinho Pooh foi banido da internet chinesa, cara. Parece piada, mas não é. Esse meme retratando o ditador chinês como ursinho Pooh, nas palavras do governo, tirava a seriedade e a autoridade do ditador. Imagine a gravidade da situação. Um líder que se sente ameaçado por um personagem de desenho animado. É pra rir pra não chorar, né? Ou será que rir e chorar também tá proibido? Não sei, né? Um outro caso de censura do governo chinês ocorreu quando o South Park resolveu fazer um episódio dedicado a zoar o controle excessivo da China em cima das mídias de comunicação. E a resposta do país para isso foi mais pesada do que o de costume. South Park foi banido completamente do serviço de streaming chinês e da internet chinesa no geral. É tipo uma pessoa ter um tumor maligno na perna e para tratar a causa você vai lá e dá um tiro de canhão no meio da pessoa, cara. Pois é, a China provando que tem um senso de humor tão desenvolvido quanto uma porta. Bom, ainda que essa medida tenha sido bem drástica, os próprios criadores de South Park já esperavam uma reação similar a essa e afirmaram não estar muito preocupados com esse banimento. A fé sob censura. E se você pensa que a censura chinesa se limita à política e memes de ursinhos, você tá bem enganado. Até mesmo publicações com teor religioso não podem ser feitas na China sem a devida autorização governamental. Pois é, até aquele post da sua avó lá do Facebook dizendo Deus abençoe é monitorado na China. E caso você compartilhar um post religioso de uma outra pessoa, você também está passivo de ser punido. E ainda que o seu post seja referente a uma das 5 religiões oficiais da China, o catolicismo, budismo, shintoísmo, islamismo e protestantismo, você ainda assim precisará de uma autorização do governo para fazê-lo. Janja e TikTok, um constrangimento internacional. Vamos comentar aqui então sobre um caso relativamente recente e que gerou discussões sobre liberdade de expressão. A anta da Janja, a primeira dama do Brasil, foi até a China e meteu o louco, pedindo para o ditador chinês Xi Jinping regular o TikTok no Brasil, justificando que a plataforma estaria sendo usada para o crescimento da extrema-direita. E a resposta do Xi Jinping para isso foi a resposta mais esperada de um ditador. Ele disse que o Brasil tinha sua própria legitimidade para banir a plataforma se quisesse.
Ou seja, haja como eu, um ditador. É só banir a plataforma do país inteiro. Sabe quem também já fez algo parecido? O próprio Alexandre de Moraes, banindo o X do Brasil com essa mesma justificativa. Há de combater a desinformação e discursos extremistas. É engraçado que depois vem lá a porra do Mamãe Caguei, né, falando que não considera o Alexandre de Moraes um ditador e tal, sendo que o cara literalmente tomou a ação que um ditador sugeriu pra Janja, que é o de banir uma rede social inteira. Se isso não é ser um ditador, então sei lá, mano, eu sou um quadriciclo, velho. A Grande Muralha da Ignorância. A conclusão que chegamos é que a Grande Muralha da Ignorância chinesa já está muito bem consolidada no Brasil, ao ponto até mesmo de muitos comunistas aqui do país defender a ditadura chinesa, sendo que os caras estão do lado onde a informação é ilimitada, ou seja, eles têm literalmente acesso a qualquer informação, mesmo assim ainda conseguem passar pano pra ditadura comunista. Até pra burrice deveria ter um limite, cara. É uma triste ironia, né, que em pleno século XXI, enquanto o mundo avança em direção à interconectividade e à liberdade de informação, a China insista em erguer muros digitais. A The Great Firewall não é apenas uma barreira tecnológica, mas um símbolo da repressão, um lembrete constante de que, para alguns governos, a ignorância do povo é a maior das virtudes. Eles condicionaram as pessoas a apoiar e a defender a ditadura comunista chinesa, como se fosse a melhor coisa do mundo, ou, na melhor das hipóteses, te conduz a ser um alienado, um isento que não entende a realidade ditatorial que está inserido, não necessariamente por escolha, mas por não ter acesso à pluralidade de informação. Bom, com isso chegamos ao fim do vídeo. Se você for um comunista e chegou até aqui, e sei lá, ainda tá bravo aí, vai lá no meu direct do Insta e manda um áudio lá chorando pra mim. De preferência um áudio de 1 hora pra cima. E todas as outras pessoas normais, te vejo aí no meu próximo vídeo.